R 2010, eu sou Alexandre Ferri e estamos iniciando agora uma série de tutoriais da ferramenta Blender. Desta vez vamos aprender sobre funcionalidades de uma forma mais objetiva. Neste primeiro tutorial desta série, vamos aprender sobre o modificador Boolean e como ele vai nos auxiliar a modelar os nossos objetos. Para começar, vamos aprender a modelar uma caixa oca da forma tradicional. Então vamos entrar aqui no modo de edição de objeto, pressionando a tecla Tab. Vamos modificar a seleção para faces, pressionando a tecla A, vamos desselecionar todas as faces e selecionar apenas esta face de cima. Pressionando a tecla Del, vamos excluir esta face e a partir de agora já temos aí a nossa caixa, ok? Bom, nós podemos observar que a nossa caixa ela está um pouco fina demais, não existe espessura nas suas paredes. Então vamos aprender a dar uma espessura. Para isso, vamos selecionar todas as faces, vamos pressionar a tecla E de Extrude e agora, alterando a sua escala, vamos aumentar um pouco essa escala e a partir de agora nós temos uma segunda camada em volta desta caixa e com isso a nossa caixa acabou de ganhar uma certa espessura nas suas paredes, ok? Nós podemos pressionar aqui a tecla Z para enxergar no modo de wireframe e aí nós podemos ver aqui as espessuras da nossa caixa, tá? Nós temos apenas um pequeno problema aqui com relação a essas bordas aqui de cima, né? Elas não estão muito bem apresentadas, uma vez que a borda aqui externa está um pouco mais alta. E isso aconteceu quando nós modificamos a escala de um modo geral. Então vamos mudar aqui a seleção para o modo de arestas. Vamos desselecionar todas estas arestas e vamos começar a selecionar apenas as 4 arestas superiores externas. Colocando a nossa visão no modo frontal e de forma ortogonal, nós podemos colocar em wireframe também, pressionando a tecla Z. Nós podemos deslocar estas arestas através do eixo Z e alinhar com as arestas da nossa borda interna da caixa, ok? E a partir de agora, vamos tirar aqui do modo ortogonal. A partir de agora nós temos então a nossa caixa exatamente da forma como gostaríamos. Vamos pressionar aqui a tecla F12 e aí nós temos então uma ideia de como ficou a nossa caixa. Bom, esta foi a forma tradicional que nós aprendemos durante a fase do nosso curso. Agora nós vamos aprender a fazer esta mesma caixa utilizando um modificador chamado Boolean. Para isso vamos iniciar então um novo projeto. E aqui estamos iniciando então um novo projeto. Bom, a partir daqui vamos fazer um clone do nosso cubo. Antes, deixa eu ativar novamente aqui o Screencast, para que a gente possa evidenciar aqui novamente todas as teclas que eu estiver pressionando. E agora nós vamos fazer um clone deste nosso cubo. Para isso vamos pressionar a tecla Shift D e vamos deslocar o nosso cubo pelo eixo Z, ok? Então agora temos 2 cubos, tá? Este cubo que eu acabei de criar, ele recebeu aqui o nome de cubo 001 e o cubo anterior simplesmente como cubo, ok? Bom, eu vou alterar a escala deste segundo cubo, vou diminuir um pouco esta escala e vou aumentar a escala pelo nosso eixo Z. A ideia é o seguinte: eu vou utilizar este cubo como uma ferramenta de modelagem para o meu cubo inicial. Então vocês lembram que nós temos o objetivo de criar aqui uma caixa. Se nós pegarmos este nosso cubo e arrastarmos aqui para baixo, vocês estão observando que em relação aos eixos X e Y, a escala desse segundo cubo foi alterada para um pouco menor que o cubo
original no qual ele foi duplicado. A nossa escala Z foi aumentada porque ela vai nos servir apenas como um corte, e este aumento de proporção desta escala tem o objetivo de que a parte de cima do nosso cubo inicial esteja sempre cortada pelo segundo cubo, ok? Calma que vocês vão acabar entendendo a lógica disso tudo rapidamente daqui a pouco. Eu vou colocar aqui no modo Wireframe, através da tecla Z, para que a gente possa, na visão frontal, deslocar o nosso segundo cubo até a gente estar satisfeito. Vamos colocar aqui no modo ortogonal, né? Até nós estarmos satisfeitos com a proporção que nós gostaríamos que as nossas paredes ou a espessura das paredes da nossa caixa ficassem, né? Então nós observamos que aqui a parede da parte inferior da base da nossa caixa, ela já está interessante. Vamos pressionar aqui a tecla Shift, botão do meio do mouse, para fazer um pequeno deslocamento. Vamos alterar a escala pelo eixo X. Até que a gente tenha aqui uma certa proporção, né? Tanto para baixo quanto para o lado, ok. Vamos rotacionar um pouquinho para a gente enxergar como ficou do outro lado. Então nós temos que fazer aqui um pequeno deslocamento também na escala através do nosso eixo Y. Então vamos deslocar aqui o eixo pelo eixo Y a escala desta caixa. Ok, vamos olhar aqui pelo lado frontal, pelo lado direito, ok. Então a visão aqui pelo nosso lado direito, pela visão frontal, e eu acredito que a escala desse cubo agora está bem dimensionada, né? Vamos sair da forma ortogonal para a forma perspectiva, tá? Então, basicamente é isso. Nós temos aqui, então, um primeiro cubo, que é o que iniciou no nosso projeto. Nós criamos um segundo cubo, fizemos algumas modificações na escala, sendo que pelo eixo Z nós demos uma escala, um aumento muito maior em termos de proporção. Então o nosso cubo acabou virando aí um paralelepípedo, né? Ok. Agora a ideia é o seguinte, vamos tirar do modo Wireframe. A ideia é o seguinte, nós vamos usar aqui um modificador, e esse modificador vai usar este segundo cubo para modelar o primeiro cubo. Da seguinte forma, vamos selecionar o cubo ou o objeto que nós desejamos modelar. Vamos criar aqui um modificador, então vamos entrar aqui na nossa janelinha de seleção de modificadores. Vamos adicionar um modificador para o nosso cubo inicial. Vamos escolher aqui a ferramenta Boolean. Agora nós precisamos dizer qual o objeto que nós vamos utilizar para modelar o nosso cubo inicial. Então vamos selecionar através deste conta-gota o nosso objeto cubo 001, ok? E vamos dizer para a ferramenta que nós gostaríamos de utilizar o sistema Boolean pela diferença, ok? Uma vez que fizermos isso, vamos clicar aqui no botão Apply, e a partir de agora, este modificador utilizou este cubo para subtrair do primeiro cubo inicial do nosso projeto. Nós podemos então deslocar ele para fora. Deixa eu selecionar o outro cubo. Vamos deslocar ele para fora. E a partir daí, vocês conseguem ver como foi modelada a nossa caixa. Ok? Podemos então deletar o segundo objeto. E agora nós já temos a nossa caixa totalmente criada através deste modificador chamado Boolean.
ok? Se alguém ainda teve dificuldades para entender como funciona esse mecanismo, vamos fazer novamente a mesma operação para criar um furo na nossa caixa. Para isso, vamos criar aqui um objeto cilíndrico. Vamos rotacionar pelo nosso eixo X, então, R de rotação, eixo X, 90 graus. Vamos alterar a escala deste nosso objeto, para que ele fique de uma dimensão um pouco melhor visualizada. Vamos aumentar agora a escala pelo nosso eixo Y. E aí teremos a seguinte colocação de objetos. Ok? E agora nós vamos pedir, através do modificador Boolean, que o Blender exclua do nosso objeto caixa toda a parte onde o nosso cilindro estiver atravessando o nosso objeto. Então, novamente, vamos selecionar aqui a nossa caixa, vamos entrar aqui na seleção de modificadores, adicionar um modificador do tipo Boolean. Vamos selecionar então o cilindro para dizer ao Blender que estaremos utilizando este objeto como forma de modelagem. E vamos pedir para a operação ser a de subtração ou de diferença. Ok? E agora, pressionando o botão Apply, estamos confirmando a execução do nosso modificador. Podemos então excluir o nosso cilindro e aí temos o furo criado na nossa caixa, ok? Eu acho que agora deu para compreender mais ou menos como funciona esta ferramenta, como funciona este modificador Boolean, né? E o Boolean ele pode ser utilizado para não somente a subtração, nós podemos fazer a união, podemos fazer a intersecção, né? Então nós temos aí diversos modos de utilizar este modificador. Vamos criar então aqui uma esfera. Vamos redimensionar esta esfera. Vamos direcionar aqui a esfera. Ok, vamos fazer o mesmo processo. Vamos selecionar a nossa caixa e vamos criar novamente um modificador do tipo Boolean e vamos pedir agora que o Blender subtraia a esfera da nossa caixa. Então, para isso, vamos selecionar o segundo objeto como sendo aqui. Vamos selecionar o segundo objeto como sendo o objeto esfera. Vamos pedir que seja feita aqui a diferença e vamos aplicar. Desta vez eu não vou excluir a esfera, eu vou continuar utilizando ela para mais modelagens. Então vamos selecionar aqui a esfera, vamos deslocar a esfera para este outro ponto da nossa caixa, ok? E nós podemos ver aqui como o Blender acabou excluindo a esfera da nossa caixa, tá? É o processo que nós já havíamos feito. Eu só fiz novamente várias repetições para que vocês estejam bastante seguros na continuidade dos próximos passos, tá? Vou aplicar novamente o recurso do Boolean. Para isso eu preciso selecionar a caixa, que é o objeto que eu desejo que seja modelado. Vamos adicionar então o modificador Boolean. Vamos pedir desta vez que ele faça a união, ou seja, ele vai unir a esfera com a nossa caixa. Então, neste tipo de modo, nós vamos fazer aqui uma adição de objetos ao nosso objeto principal. Vamos selecionar aqui a esfera. E agora, com os dois objetos, ou seja, o objeto principal sendo a caixa e o objeto secundário sendo a esfera, vamos clicar no botão Apply.
E a partir deste momento, temos aqui um único objeto. Se selecionarmos, estamos vendo que a esfera quanto o cubo fazem parte de um único objeto. Podemos rotacionar aqui. Vamos então selecionar a esfera, que é o nosso objeto de modelagem. Vamos deslocar ela para cá, tá? E vocês estão verificando agora que nós temos um objeto único que foi feito através do recurso do modificador Boolean. Nós vemos aqui que a nossa esfera foi adicionada à nossa caixa, ok? Vamos colocar a esfera novamente naquela posição de intersecção que estava antes. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esta esfera, vamos direcionar ela para cá, ok? E eu vou pedir, desta vez, que o nosso modificador utilize o recurso da intersecção. Ou seja, o objeto que será modelado agora será aquele onde existirem elementos que estejam em posições comuns, tanto desta esfera quanto do nosso objeto caixa inicial, ok? Vamos fazer então a aplicação deste modificador. Vamos selecionar aqui então a nossa caixa, adicionar o modificador do tipo Boolean e desta vez vamos pedir para que seja utilizada a forma da intersecção, ok? Vamos selecionar então o segundo objeto, que é o objeto esfera, e a partir deste momento vamos aplicar o recurso deste modificador. Parece que não mudou muita coisa, mas na verdade é porque nós temos aqui dois objetos. Nós temos ainda a nossa objeto inicial esfera, que é o que foi utilizado para fazer a modelagem. Este objeto nunca sofre modificações, né? Ele é um objeto como se fosse exatamente uma ferramenta para esculpir o nosso objeto. Vamos deslocar ela um pouco para fora, ok? Ou vamos até excluir ela daqui. E isso é o que nós conseguimos criar através do sistema Boolean de intersecção. Eu acho que desta forma ficou muito claro o recurso da utilização do modificador Boolean. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco mais rápida, mais objetiva, e assim vamos aprendendo sobre as diversas funcionalidades da ferramenta Blender. Um abraço a todos e nos veremos então no próximo vídeo.